Fala, anjos de patas! Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a Babalu tá aqui para gravar com a mamãe, porque a Babalu foi resgatada. Eu saí para procurar o Jack aqui na rua, já tinha uns dias que eu não estava vendo ele, eu fui procurar. E quando eu gritei o Jack, essa safadinha aqui respondeu como se eu estivesse chamando ela. Como eu encontrei numa situação de risco, eu tive que trazê-la para casa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é necessário, o que é indispensável no resgate ou adoção. Tanto faz. Você vai ter um gato, se você resgatou ele, o que você precisa ter? A gente que resgata, no meu caso eu já tenho vários resgatados. Então, assim, eu tenho 7 anos que eu tenho gatos, então sempre tem como adaptar mais um. E mesmo quando a gente pega esse animal na rua e a gente não sabe ainda o que vai fazer com ele, mas a gente sabe que tem comida e que tem vermífugo, que é um dos remédios assim, indispensáveis para eles, principalmente nos primeiros dias ou meses de vida, depende de como ele chega pra gente, a gente tem que estar fazendo isso, né? A gente não pode ficar com o animal sem ter sido vermifugado, porque isso passa até para os outros animais. E a gente sabe que isso a gente tem, que é o básico: ração, remédio, contato dos veterinários, noção de quanto a gente vai gastar. Se for um animal saudável, por exemplo, a Babalu eu resgatei, ela é super saudável, foi vermifugada e só precisa ser castrada. Graças a Deus não tivemos e não temos até hoje nenhum problema com a Babalu. Então, assim, eu sei que é básico, é castração e a alimentação, que já é um gasto que eu já tenho com os outros. Ela chegou, já tinha ração para ela comer. Então, a gente não teve nenhum problema com isso. Mas você decidiu que vai ter seu primeiro gato. Você vai, numa feirinha dessas aí, você vai adotar um gato. E aí, você vai lá, você se apaixonou pelo gatinho e você leva ele para casa. Na maioria das feirinhas, geralmente, é em pet shop ou clínicas veterinárias, né? Mas também tem as feirinhas, aqui, por exemplo, na minha cidade é hábito o pessoal fazer feirinhas nas praças, nas feiras. Então, assim, a gente sabe que se você vai numa feira no domingo, você compra, você adota um gato, ou um cachorro que seja, você não tem como nesse mesmo domingo, às vezes, você já chegar com ele com sachêzinha, ração, areia, caixinha de areia, vasilhinha de comida. Isso tudo a gente sabe que às vezes não tem, dependendo da forma e o local que for adotado esse animal, você não tem. Então, qual o passo indispensável? Orçamento. Eu acredito que todo mundo sabe que quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer um orçamento. Então, o que você tem que verificar? Quanto você está disposto a gastar com esse animal por mês? Porque é um filho. É um gasto mensal que você vai ter com ele todos os meses, com sorte, muito cuidado, porque a gente não pode contar só com a sorte. Então, assim, se você tem esse animal castrado, vermifugado, com a frequência necessária, e mantém esse animal sem acesso à rua, raramente você vai ter algum problema, muito sim, um caso de uma doença muito de urgência, em cima da hora, assim, sem planejamento. É muito raro. Pode acontecer o quê? Às vezes, como eu tenho aqui em casa, eu até falei em outros vídeos, a gente tem casos de gengivite. Mas lá nesse vídeo também eu explico para vocês, dou sugestões de como cuidar e prevenir isso, tá?
Mas é muito raro o gato adoecer assim da noite para o dia e ficar muito ruim se ele tiver todas as vacinas em dia, se ele estiver vermifugado, se ele for castrado, se ele não tiver acesso à rua. É muito raro, então você consegue planejar tudo direitinho. Resgatei um gato hoje. Eu vou planejar que mês que vem entra no meu orçamento a castração dele. Porque nesse mês eu já tenho, já gastei com vermífugo, com vacinas. Então mês que vem eu já castro. Levei mês que vem, castrei, mantenho as vacinas com a frequência indicada pelo veterinário. Vermífugo, tudo certinho. Então, assim, higienização de dentes, de tudo que for necessário, assim. Se você mantiver ele ali tudo certinho, raramente você vai ter uma surpresa desagradável. Mas você precisa pensar que imprevistos acontecem. Então, acontece muito até as pessoas mais conhecidas ou mais próximas, às vezes passa meu contato para um amigo que estava com um animal doente, porque adoeceu do nada, não tem dinheiro para levar no veterinário e quer que eu indique um remédio. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu tenho animais, que são muitos, só que eu não tenho formação em veterinária. Então, eu não posso nem medicar os meus gatos e nem medicar os seus. O máximo que eu consigo fazer, e as pessoas ficam muito chateadas, é passar o contato dos veterinários que eu conheço e que eu confio. Isso eu faço com o maior prazer. Agora, indicar medicação, o vizinho não vai saber fazer isso. Por mais que ele tenha uma fazenda, que ele tenha abrigo de animais, e que em algumas cidades, alguns estados até tem abrigos, por mais que ele tenha, se ele não é formado em veterinária, ele não vai saber cuidar do seu gato ou do seu cachorro. Então, assim, você tem que ter em mente exatamente isso. Quanto que eu estou disposto a gastar por mês com esse animal, quanto que eu posso disponibilizar para ele, e em caso de imprevisto, qual conta eu posso deixar de pagar para poder pagar uma consulta veterinária? Porque a gente que convive com muitos animais e assim, sobrevive do trabalho, então a gente, na maioria das vezes, abre mão de uma conta ou outra para poder manter esse animal. E não é difícil, não. A gente tem que priorizar. Então, às vezes, é mesmo sem poder ir no churrasquinho com os amigos, sem receber os amigos em casa, porque você está ali só mesmo no básico para sobreviver, ou o necessário. Então, assim, é essencial, antes de você resgatar um animal, que você faça um orçamento. Principalmente adotar, tá? Para resgate, às vezes, assim, no nosso caso, que já tem muitos, a gente age muitas vezes sem pensar, porém a gente consegue administrar isso porque o básico a gente tem dentro de casa, que é comida, areia, vermífugo, que assim, você tirou o animal da rua, pelo amor de Deus, vermífuga ele, principalmente se tiver outros, porque os parasitas, ele pode passar para os outros, né? Principalmente se divide a caixinha de areia. Mas é isso aí, pessoal. Não tem muito mistério, não é tão difícil assim. E o amor desses seres humaninhos, assim, vou te falar, compensa qualquer noitada com os amigos, viu? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like. E aguarda que a gente vai estar sempre falando um pouquinho sobre eles, algumas vezes sobre adoção, resgate, castração, algumas doenças mais comuns que a gente convive no dia a dia.
para poder dar o melhor para eles.